Bem-vindos à nossa terceira aula. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver mais algumas características da função do segundo grau e do seu gráfico. Como eu já havia falado antes, o vértice da parábola é o ponto mais importante. E para nós obtermos as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice, nós utilizamos essas duas fórmulas. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a, sempre lembrando que a função do segundo grau ela é y igual a ax2 mais bx mais c, e praticamente tudo dela gira em torno dos valores de a, b e c. Por enquanto eu não vou me deter em como chegar a essa fórmula. E no livro tem uma demonstração, vocês não precisam ver. Existem ferramentas mais adiante no estudo de vocês que a gente consegue determinar com mais facilidade como chegar a essa fórmula. Nós temos agora que nos deter na fórmula. Como é que eu acho o x do vértice e o y do vértice? Que são esse pontinho aqui, ó, nos dois exemplos que eu dei. Nesses dois exemplos, nesses dois esboços que eu fiz uma parábola com a concavidade voltada para cima, que é o A positivo, e a outra com a concavidade voltada para baixo, que é o A negativo. E fiz também as duas com o delta positivo. Isso significa que elas têm duas raízes reais e diferentes, que é onde a parábola corta o eixo x. Essa para cima, cortando no x1 e no x2, e essa para baixo, cortando no x1 e no x2. Marquei o x do vértice, o y do vértice, x do vértice, o y do vértice. E uma novidade também, onde a parábola corta o eixo y, é o valor de c. Olha lá, onde ela cortar o eixo y, é o valor de c. Então temos assim, ó, quando é positivo, a concavidade, ou seja, a abertura da parábola é voltada para cima. Nesse caso, o vértice é chamado de ponto de mínimo da parábola, porque representa, né, o y do vértice, representa o valor mínimo dessa função. Todos os outros pontos têm y acima desse. Por isso esse ponto é chamado de ponto de mínimo quando A é positivo. Quando A é negativo, a parábola está voltada para baixo. E aí o vértice é o ponto de máximo. Ó, é a parte mais alta da montanha, tá vendo? Está lá em cima. O y do vértice representa o ponto de maior valor de y de todos da função. O C, como eu já falei, representa o ponto onde a parábola corta o eixo dos y. Nós vamos ver mais adiante um exemplo sobre isso. E eu coloquei também, no caso que o delta é positivo, o x do vértice pode ser determinado ou por menos b sobre 2a, ou fazendo a média aritmética das raízes. Soma as duas raízes, divide por 2. Ele está no meio do caminho das duas raízes. Exatamente. É o ponto médio do segmento que as duas raízes formam. Outra coisa importante é determinar o conjunto imagem dessa função. No caso do vértice, seu ponto de mínimo, todos os valores de y dessa função são maiores ou iguais ao y do vértice. Então a imagem vai ser y pertence a R, tal que o y vai ser maior ou igual ao y do vértice. Isso caso A seja positivo, é esse caso aqui. Caso A seja negativo, todos os valores de y são menores ou iguais, olha lá, menores ou iguais ao y do vértice. Então a imagem vai ser y pertence a R, tal que y menor ou igual ao y do vértice, no caso de A menor que zero. No próximo vídeo nós vamos ver alguns exemplos sobre isso. Um abraço.